pessoal do oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Todo mundo estudando, todo mundo fazendo tudo, ok? Olha, eu decidi gravar a aula da gente porque só essa aula eu estou gravando porque ela é uma revisãozinha do capítulo 2, tá certo? A gente vai revisar e vai concluir o capítulo 2. E talvez, nesse curto tempo que a gente tem de aula, hoje e amanhã, não ia dar tempo a gente fazer isso. Então hoje vai ser gravada a terça-feira e amanhã, na quarta-feira, ela será ao vivo, tá certo? Por quê? Porque eu vou revisar, vou passar uma atividade e a gente vai se preparar para o simulado, ok? Porque vejam, a gente já teve, pelo menos comigo, vocês só tiveram uma semana de aula, foram 2 aulas só. Então não deu tempo a gente fechar o capítulo tudo certinho, fazer tudo no esquema. Então agora a gente vai fazer isso, vamos revisar e concluir esse capítulo e amanhã, na quarta-feira, a gente faz outra revisão, uma revisão mais forte, né, ao vivo, com vocês perguntando. E na próxima semana, dia 1 e dia 2, na segunda e na terça, vocês fazem o simulado aqui online, tá certo? Então vejam, nós vamos falar nesse capítulo 2, vocês já começaram a falar, na verdade, a gente vai só finalizar, mas eu vou repetir aqui, que é sobre a América anglo-saxônica, ok? Por que América anglo-saxônica, Lourenço? Porque, vejam, não sei se vocês lembram, sempre quando a gente estuda, a gente sempre fala da América Latina. Deixa eu vir aqui para cima. Com a América Latina, a gente sabe que são todos os países que vêm de idioma, que falam, vêm de idioma latim, né? Então, é o português e o espanhol aqui na América. Pode perceber aqui, ó, esses países aqui, do México para baixo, todos falam ou português ou espanhol, né? Então, por isso que nós somos conhecidos como América Latina. E o Canadá e os Estados Unidos falam inglês, que tem a origem anglo-saxônica. Por isso que a gente divide a América em dois grandes blocos. A América Latina, que vem do latim, do idioma latim, e a América anglo-saxônica, vem do inglês, que é lá os Estados Unidos e o Canadá. Beleza? Vamos passar aqui. Como foi que esses dois países, principalmente os Estados Unidos, viraram uma grande potência? Né? Que a gente sabe que os Estados Unidos é essa grande potência, é o que é economicamente. E por quê? Como foi que eles chegaram a esse poder? Então vamos lá. As raízes do crescimento econômico norte-americano foram fundamentais para o seu desenvolvimento. Foram menos de 4 séculos para os Estados Unidos passarem de colônia para superpotência. Então a gente tem algumas coisas na história dos Estados Unidos que fez com que os Estados Unidos passassem, né, por algumas experiências, adquirisse a experiência até chegar ao seu estado atual de superpotência, tá certo? A gente tem uma das coisas aqui, no final do século XIX, nós temos a extração do petróleo, a descoberta e a extração. O que fez isso? Propiciou a economia novos rumos, por exemplo, a revolução de transportes. Nós temos aqui o primeiro veículo, né? O primeiro veículo automotivo fabricado a motor combustão e depois popularizado em massa, nós vamos ter o automóvel. E quem vai criar o automóvel? O Henry Ford, com a marca Ford. Né? E até hoje os carros se popularizaram. No mundo todo, né? A gente não consegue imaginar a humanidade sem os carros, não é isso? E a gente tem uma fábrica aí, ó, desse primeiro momento aí, em que o Henry Ford vai pensar, vai ter essa ideia e vai criar os primeiros veículos. Olha como eles eram bonitinhos, arrumadinhos. Oh, maravilha! Nós temos depois também essa expansão dos Estados Unidos como potência mundial e econômica. Nós temos ligados ao quê? À produção de mercadorias, bens, serviços e empréstimos aos países que foram destruídos, principalmente a Europa, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então vejam aí, ó, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, aqui é na Segunda especificamente, essa foto, que mostra os soldados, não sei qual é o grupo, mas os soldados comendo aqui um chocolate que vem lá dos Estados Unidos, que é o chocolate Rush, que é bem famoso aqui no Brasil também, né? Então o que acontece? Então, enquanto na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial os países estavam em guerra, os países estavam se acabando, os países estavam se destruindo, os Estados Unidos não vai ter, né, com a exceção do Pearl Harbor, não vai ter nenhum ataque no seu território. Então eles vão continuar com a vida normal, produzindo normal. E como esses outros países estão sem produzir, estão sem comprar, estão sem vender, quem é que vai aparecer vendendo e comprando e emprestando as coisas para esses países? Os Estados Unidos, que eles não são besta, né?
Eles é que vão pegar as empresas deles, vão dizer, vocês não tem leite aí, não? A gente tem, venham aqui comprar com a gente. Vocês não tem chocolate aí, não? A gente tem, nosso chocolate é muito bom, não sei o que. Foi o que aconteceu. Isso gerou um gigantesco crescimento na economia dos Estados Unidos, ok? E isso fez com que os Estados Unidos, enquanto os países estavam lá, né, ferrados, perdendo dinheiro, seu território destruído, os Estados Unidos estavam ganhando dinheiro. Foi o que aconteceu? Quando acabou a guerra, os Estados Unidos dizem, eu tenho um dinheirinho aqui para emprestar a vocês, se vocês querem, aí o pessoal vai pegar empréstimo com os Estados Unidos. O que é que vai acontecer? Os Estados Unidos vão virar uma potência e esses outros países vão ficar, né, próximos ali, alguns não vão conseguir mais, né, ficar como era antes. O que é que acontece? Nesse período a gente tem um pouquinho depois, a gente tem a expansão dessas empresas americanas, né, aparecendo, saindo dos Estados Unidos e aparecendo para o mundo todo, que são as multinacionais. E a gente tem aqui entre as multinacionais a Johnson Johnson, a Gillette, nós temos o biscoito Oreo, que é da Nabisco, nós temos Coca-Cola, todo canto, você chegar no mundo, né? Você chega numa barra aqui no interior, aqui, lá, que não tem mais nada, você vai lá, tem Coca-Cola, né? McDonald's, Burger King, molho, tomate, ketchup Heinz, né? Maionese, aquele negócio todo. Então, o que é que acontece? Essas empresas americanas, norte-americanas, começaram a conquistar o mundo, né? Conquistaram o mundo e também trouxeram dinheiro para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que já eram ricos, ficaram mais ricos ainda e ficaram, né? Essa grande potência que é, ok? Ao lado vizinho dos Estados Unidos, a gente tem o Canadá, que é o segundo maior território em superfície, né? Perdendo apenas para a Federação Russa. E o Canadá, além de um território muito grande, né? Ele tem grandes riquezas naturais, tem um território que é muito bom para ser explorado para agricultura, para pecuária, para produção de um monte de coisa. Então, o Canadá, nesse período aqui da Primeira e Segunda Guerra Mundial, vai até ceder e vai até se beneficiar dessa política americana de favorecer e de fornecer produtos e mercadorias para esses países que estavam envolvidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Tanto é que os Estados Unidos vão instalar várias e várias fábricas na fronteira com o Canadá para que eles pudessem contratar mão de obra, para que o Canadá pudesse fornecer um monte de coisa para eles, tá certo? Então, até hoje, o Canadá é um país que é muito dependente de lá dos Estados Unidos, porque desde essa época aqui, a gente tem a política muito ligada a essa questão de produção, de indústria, essas coisas que os dois países são muito amigos, tá certo? Então a gente tem aqui, ó, só que o território do Canadá é um território gigante. E o nosso, e a população, é uma população muito pouca. Para vocês terem ideia, ó, o Canadá apresenta um pouco mais de 35 milhões de habitantes para ocupar o segundo maior território mundial. Ou seja, é fracamente povoado, tem pouquíssima gente. O que é que acontece? Tanto é que eu não sei se você sabe, os Estados Unidos têm, o Canadá tem uma política para levar imigrantes para morar lá. Então, se você estuda, você é mão de obra qualificada e você hoje pensa em morar em outro lugar, se candidata e fala com a embaixada do Canadá que possivelmente, provavelmente, eles vão entrar em contato com você. Eles querem levar várias e várias pessoas para morar lá, para ajudar a povoar, tá certo? Inclusive brasileiros, porque dizem que os brasileiros são muito pacíficos e são muito adaptáveis, se adaptam a qualquer tipo de situação. Então, os canadenses recebem muito bem os brasileiros e têm recebido muita gente do mundo todo, porque simplesmente falta gente para ocupar aquele território que é gigante, ok? Outra coisa, nos Estados Unidos a gente tem hoje grandes indústrias em todos os setores. Por exemplo, no primeiro setor, que é o extrativismo, agricultura e pecuária, a gente tem os Estados Unidos e agora, e também o Canadá, né, que a gente está falando do Canadá agora há pouco, eles, grande produção, né, grandes campos para produzir alimentos, né, grande tecnologia envolvida para a produção de alimentos. A gente tem os Estados Unidos como um grande produtor de carne. Por quê? Porque eles consomem muita carne. Lembrem-se que eles comem muito hambúrguer, comem muito, né, chuleta, comem muita carne do modo geral. Então, para suprir essa grande demanda por carne, eles produzem muita carne, tá certo? O segundo setor é o setor industrial. Vocês sabem que a indústria americana é fortíssima, né? A gente citou agora várias empresas, a Ford, é,
a Gillette, né, que é a empresa de barbear, e várias outras. O setor industrial nos Estados Unidos é fortíssimo. O terceiro setor é o setor de serviços, escolas, faculdades, né? Vejam que a gente escuta falar muito das faculdades americanas, né? Os serviços, do modo geral, parque de diversões. Tem aí um exemplo de um modelo maravilhoso num parque de diversões aí. A Disney é muito forte, né? Todo mundo quer ir para a Disney. Por quê? Porque os Estados Unidos investem muito, né? Faz muito comercial desses parques, dessas coisas. Então, eles também ganham dinheiro com esse setor de serviços, ligado principalmente à parte de diversão, né? Então, as pessoas que querem se divertir, vão para onde? Ah, venham para cá também que a gente tem. Vocês querem comprar carne? Ah, a gente tem uma empresa de carne maravilhosa. Vocês querem comer um hambúrguerzinho? Ah, a gente tem um McDonald's aqui que é maravilhoso. Então, eles vão, assim, conquistando e vão levando suas empresas para vender no restante do mundo. E com isso eles vão enchendo o bolsinho de dinheiro, ok? E o quarto setor, que para a gente é uma novidade, porque a gente sempre fala primeiro, segundo, terceiro, é o setor de informação e pesquisa. Lembrem-se vocês que os Estados Unidos sempre está à frente de várias e várias pesquisas. Por exemplo, a pesquisa agora para a vacina da Covid-19, né? Várias universidades nos Estados Unidos e institutos de pesquisa estão testando vacinas lá para ver se o mundo, né, descobre essa vacina. Só que se o mundo descobrir a vacina, o que é que vai acontecer? Todo mundo vai correr para comprar a vacina. E essa vacina vai ser vendida por quem? Por quem descobriu. Quem foi que descobriu? Os laboratórios americanos. Então eles vão ganhar dinheiro também nesse processo de pesquisa, que é o quarto setor. Tá certo? Vamos lembrar também que nesse quarto setor nós temos as tecnologias de informação, que é isso? Google, Apple, Microsoft, Ace, né? Então essas grandes empresas também estão lá, né? Então, os Estados Unidos controlam essas empresas, né? E também ganha dinheiro com isso. Por isso que os Estados Unidos é o que é em termos de potência mundial. E nós temos, para finalizar esse capítulo, que é o tópico 4, as influências geopolíticas. Como os Estados Unidos têm muito dinheiro, né? Como os Estados Unidos têm uma questão política muito forte, o que é que eles fazem? Eles se acham a polícia do mundo. Então, se tem um conflito entre um país e outro, diz, peraí que a gente vai resolver. Né? Se a Coreia quer jogar uma bomba na China, peraí que a gente vai resolver, não sei o que, vamos lá, vamos conversar. O conflito entre Israel e Palestina, quem é que de vez em quando aparece lá para resolver? Os Estados Unidos, né? Porque eles têm muito dinheiro, com muito dinheiro eles montam um exército, investem muito em tecnologia e com isso eles podem dominar, né, esses outros países. Outra coisa também que fez com que os Estados Unidos fosse essa grande potência é que com a globalização, com esse fenômeno, né, de globalizar, de juntar a tecnologia, né, para que as pessoas pudessem se comunicar, para que os bancos pudessem se comunicar, fizeram com que esses países todos, né, eles fossem interligados. E é nessa ligação entre os países, os Estados Unidos saiu também com a vantagem. Por quê? Como eu falei agora há pouco, essas grandes empresas de tecnologia estão sediadas no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Então, o que acontece? Eles controlam, né, a parte econômica, controlam a parte de produção, controlam os fast foods, controlam o idioma, controlam um monte de coisa e também controlam essas comunicações, né? Grandes empresas que a gente compra de celular, por exemplo, vem de lá. A Motorola, que é a Lenovo, né? A, a Apple, né, que a empresa que mais vende telefone. A gente tem as grandes empresas, a LG, se eu não me engano, é também americana. A Samsung não é, a Samsung é coreana, né? A gente tem aqui, ó, um dos reflexos é que o quê? O cinema que a gente assiste, que o mundo assiste, é um cinema que vem dos Estados Unidos, né? O tipo de alimentação, que é o fast food, é um tipo de alimentação que vem dos Estados Unidos. A gente tem aqui o nosso hambúrguerzinho, o nosso de cada dia, que é uma delícia, inclusive está dando fome já pelo horário. A gente tem aqui o idioma que a gente aprende na escola, porque a gente não aprende de outro idioma, a gente só aprende o inglês, né? Não é curioso isso? E a gente só aprende o inglês por quê? Porque a dominação dos Estados Unidos é tão forte que chega pra gente em diversas formas. Cultural, a nossa música, o que a gente escuta, Just, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, que vem dessa influência americana, né? Então, tudo isso aí é resultado dessa grande influência, desse grande poder que os Estados Unidos têm sobre o mundo. Então, vejam, para casa aí, quem não atualizou as atividades do capítulo 2, atualize. E quem não fez, por favor, faça, tá certo? Capítulo 2, façam e mandem para mim pelo WhatsApp, ok? Que eu vou pedir a cada um e vou pedir lá no grupo. E vou colocar o nome para a mãe saber quem não está fazendo, ok? Então, pronto, façam.
Vou deixar uma atividade aqui para vocês. Até breve. Próxima aula da gente amanhã, na quarta-feira, aula ao vivo, com revisão. Deixem logo a apostila aberta no capítulo 2. Revisão para o simulado. Tchau, tchau.